Amanhã da Renascença. Dentro destas portas comunica-se diariamente para milhões de portugueses e é aqui que vamos encontrar uma das vozes que eles mais reconhecem. A Carla Rocha vai-nos falar do poder da comunicação e também do seu projeto da Academia Carla Rocha, com tanto impacto na vida de tanta gente nas empresas. Carla, muito obrigado por nos receberes aqui hoje na Rádio Renascença. Obrigada eu. Uma casa que habitas já há muito tempo e onde tens inspirado tantos portugueses com a tua voz e com a tua animação frequente. Hoje vamos falar do impacto que podemos ter na mudança de vida das pessoas. Mas antes disso, gostava de te convidar a ir aos tempos primordiais e nos explicares porque é que a comunicação é tão importante na tua vida e como é que chegaste até aí. Olha, a comunicação é importante na minha vida porque, de alguma forma, eu senti as dores que a comunicação pode provocar, porque a comunicação torna a tua vida simples, a comunicação apazigua nos conflitos, mas a comunicação também torna a tua vida no inferno. E eu venho de uma família algarvia. Os algarvios falam muito alto, têm mau feitio às vezes, pelo menos na minha família. E venho de uma família onde o conflito estava sempre iminente, sempre. Não só na família mais próxima de 4, éramos 4, tenho uma irmã mais nova, mas tias, tios, primos, tudo andava sempre chateado. Ficavam meses sem se falar. E eu tinha, muito cedo, desde os 8 anos, eu percebi que não era o meu meio, não era assim. Eu não julgava, criticava, ofendia, eu não falava alto, não me identificava. E por acaso a rádio aparece na minha vida aos 15 anos e faz duas coisas. Tira-me de casa, portanto deixo de conviver com este conflito permanente e com esta comunicação mais agressiva e desconfiada. Tira-me de casa e faz-me ter que aprender técnicas de comunicação para me ligar a pessoas que nunca me viram, que não me conhecem de lado nenhum, eu também não as conheço, mas ainda assim comunicar de uma maneira que elas sentissem que ali podia estar uma pessoa como elas, um amigo, não é? É isso que a rádio faz. E a rádio aparece aqui, mas e a comunicação também, mas só muitos anos depois é que eu venho a perceber o que é que a comunicação pode fazer, porque a rádio é um meio de comunicação, mas a questão da comunicação na relação dos seres humanos é muito mais amplo do que aquilo que nós dizemos na rádio. Ou seja, isso até te surge de uma forma quase que inconsciente, não é? Se calhar como um escape. Sim. Ou seja, sem aquela consciência de eu agora vou fazer uma coisa muito importante para a vida das pessoas. Não, É uma coisa mais natural. Sim, e inocente, não é? Nunca pensei em ter uma carreira na rádio sequer, quanto mais no mundo da comunicação, não é? Que é tão... Não, nunca pensei. E sempre me disseram, eu venho do Algarve, que é um meio muito pequeno, e no Algarve tínhamos rádios locais, portanto, aquele sonho de chegar a uma rádio nacional era uma coisa naif quase, não é? E acabou por acontecer, mas foram muitos anos a tentar e houve aqui um trabalho de persistência. Eu acho que venci as pessoas pelo cansaço. Sério, aqui, neste grupo onde nós estamos, no grupo Renascença, hoje multimédia, na altura estamos a falar anos 90, não se falava em multimédia, não havia internet nem nada. Mas era o meu sonho. Eu gostava muito das rádios locais por onde ia passando, nomeadamente aqui a CFM, uma rádio que ainda existe no Algarve, uma escola magnífica. Mas o meu sonho era a RFM. E foram muitos anos. Eu comecei na rádio aos 15 e entrei na RFM com 24. E praticamente desde os 17, quando percebi, ok, eu quero fazer da rádio a minha vida, foi dos 17 até aos 24 a tentar chatear estes senhores e mandar currículos. Sim, foi persistência, foi. E muita tentativa e erro? Ou como é que foi essa aprendizagem? Como é que tu aprendeste a comunicar? Eu acho que ainda estou a aprender a comunicar. Nós aprendemos todos os dias. Não, é uma evolução constante. E quando tu pensas que já dominas um determinado parâmetro da comunicação, a seguir tens uma discussão com um amigo e percebes, calma, isto não está tudo resolvido, a parte emocional é importante, ou então, não é? Está tudo ligado, não é? Nós comunicamos com o nosso estado de espírito, com a nossa bagagem, com aquilo que nós
desejamos ser, mas ainda não alcançamos, não é? Nós comunicamos com uma série de informação que vamos processando e uma série de expectativas que temos, mas Estás aí a tocar num ponto muito importante, que tem a ver com aquilo que nós entendemos pelo conceito de comunicação. uhum, Porque, naturalmente, começamos logo a falar no aspecto profissional, sim, mas nós comunicamos diariamente com tudo aquilo que dizemos, mas não só isso, com aquilo que fazemos, não é? Com os nossos gestos, com sim, essa tal parte emocional, sim. com tudo isso. E temos que aprender a fazê-lo também dentro das nossas casas, com as nossas equipas de trabalho, não é? E isso é um desafio permanente. Eu costumo dizer, temos que ganhar consciência, porque há pessoas que não têm consciência do impacto que a sua comunicação tem no outro. E há muita gente que me diz, mas eu sou assim, eles sabem que eu sou bruto. Então, eles não estão, se eu chego lá um dia e sou fofinho, vão dizer, está doente. E tem que haver esta vontade de evoluir, de mudar, porque nós não nascemos e morremos iguais. Então, eu costumo dizer, primeiro é ganhar consciência, percebam o impacto que têm, peçam feedback, percebam se o efeito que estão a ter naquela pessoa é o efeito que vocês desejam ter. E começar a trabalhar a partir daí e analisarmos. Mas como é que tu, do lado de cá do microfone e fechada num estúdio, consegues obter esse feedback? ah, Porque isso Sim. sempre me apaixonou. É como é que eu estou a falar para o microfone e estou, se calhar, fechada numa sala sozinha, estou a comunicar, estou a chegar às pessoas, mas como é que tu obtens esse feedback? Eu acho que é sensibilidade. Eu costumo dizer, os meus amigos dizem, repetem muito esta frase que eu digo: na rádio, quando está a ser chato, quando eu tenho um convidado chato, quando o assunto é chato, eu sinto as pessoas a mudarem o rádio, a mudar de estação. Eu sinto as pessoas irem embora. Tens É o nem é o sexto sexto sentido, sentido, não, é não quase sei. com um FM sentido, não é? Assim, É um FM sentido, é alguma coisa que me diz. Hoje, quando comecei na rádio, não tinha esse feedback, já te vou explicar, olhos nos olhos, mas hoje, quando faço uma palestra ou uma formação, eu consigo perceber quando toda a gente está envolvida e consigo perceber quando é que eu estou a perdê-los. E não sei se o facto de, a partir de certa altura, ter começado a lidar com muitas audiências, se me fez também perceber qual é o trigger de atenção, ou os triggers de atenção que nós podemos ter na comunicação. Como é que eu faço com que aquela pessoa esteja ali naquele momento a 100% e não esteja a pensar, a olhar para o relógio e pensar, pá, tenho tanta coisa para fazer, despacha-te lá. É, não sei, é um certo sentido ou é uma sensibilidade, ou então estou enganada, pode não ser nada disto, mas eu quero acreditar que noto quando há um desligar de atenção. entretanto, aprofundaste essa tua reflexão sobre essas coisas que aqui estamos a falar de sexto sentido e que eu sei perfeitamente que não é um sexto sentido, porque tu trabalhas muito isto tudo. E chegaste a desconstruir isto para um método, Uhum, inclusivamente, não é? Ou para vários ensinamentos que depois consegues transmitir para outros que não são sequer profissionais da comunicação, não é? Mas uhum. que sentem falta dessas competências todos os dias. Quando é que foi que tu tiveste esse, vou-lhe chamar, chamamento? Quase. Olha, foi um dia de fevereiro, se não estou em erro, quando o diretor da RFM me chamou ao gabinete e disse amanhã, era uma sexta-feira, segunda-feira escusam de vir, o programa, como vocês conhecem, convosco acabou, e quem estava na frente do programa era eu e o Zé Coimbra, e foram 10 anos líderes da audiência, e de repente acabou, sim, acabou, porque houve um trimestre que outra rádio nos passou nas audiências. E eu pensei, eu chorei durante 3 dias, 3 noites, chorei tudo o que tinha para chorar. Depois pensei, nunca mais vão decidir o meu destino profissional. Se correr mal, sou eu a autora da decisão e ninguém mais. E foi o chamamento. Eu pensei, tenho alternativa? Tenho. Eu achava que a rádio ia ficar arredada da minha vida, não ficou. E já fiz tanta coisa depois disso e tanta coisa boa, mas na altura, eu penso que muita gente se identifica com isto, porque vocês trabalham também com pessoas que estão em mudança de carreira e que Sim. em algum dia le- tiveram este confronto, não é? Sim. Ok, isto como eu conhecia até aqui acabou. Eu preciso de um plano B que vai passar a ser o meu plano A. E o que eu fiz foi
perceber o que é que eu podia dar às pessoas. Claro que eu já andava no mundo da formação, já dava formação em universidades, mas tudo ainda muito ligeiro. Fui para os Estados Unidos e passei a ir todos os anos durante quase 10 anos, fazer formação intensiva, e comecei a adquirir técnicas que se fundiam com aquilo que eu já sabia da rádio. Portanto, é um mix, não é, desta experiência profissional de quase 30 anos. Tentei ir buscar aqui às técnicas da rádio o que é que pode ser útil para as pessoas que não são de comunicação, que não trabalham na rádio, mas que ainda assim lhes pode ser útil no dia a dia, nos seus relacionamentos profissionais ou pessoais, e depois toda uma parte mais académica, de pesquisa, de investigação, de muita formação que ajudou a fazer este cocktail. Então o chamamento foi uma necessidade primeiro, e depois percebi, porque eu tinha pânico de falar em público. Primeiro foi uma necessidade, depois veio o pânico, eu percebi que tinha que fazer alguma coisa para perder esse receio, e depois veio a paixão. E eu percebi, é isto que eu quero fazer. De tal maneira que é uma paixão a par com a rádio. Adoro a rádio, é a minha natureza, mas sinto que o impacto que a comunicação tem nas pessoas, eu sinto esse chamamento de não, tenho que lhes dizer isto, eles têm que perceber isto, e depois podem fazer o que quiserem com a informação que têm. Hum, Mas é este trabalho de ajudá-los a descobrir o caminho para serem cada vez melhores comunicadores e para se relacionarem com os outros cada vez de uma forma mais empática, sensível. E trazendo isto para as organizações, há muito caminho a fazer, porque as organizações têm uma comunicação ascética, corredor do hospital, é tudo Sim. muito branco, tudo muito. E não há necessidade de ser assim. E o mundo precisa de pessoas e organizações mais sensíveis e mais humanas. E a comunicação pode fazer um grande trabalho aí. Será que podemos fazer? Eu estava aqui a ouvir muito atentamente e a pensar num paralelismo que me ocorreu assim de repente, porque estavas a falar da rádio, da grande paixão, estávamos a falar de feedback também, e entretanto disseste que tens uma nova paixão porque vias também o impacto que tinhas nas pessoas, na formação, não sei o quê. Será que é quase como um ator que faz cinema e que faz televisão e não sei o quê, mas de repente diz, pá, mas eu no teatro é que eu sinto as pessoas, não é? As Não é? emoções. Sim. Sentes isso também, que estando Sim. presencialmente, esse tal feedback chega mais rápido e de outra forma? Sim, sim, completamente. E tu sentes as pessoas e elas atuam para ti, não é? De certa forma, pegando na analogia do ator, é como se um ator pudesse dar essa aula de teatro, mas a seguir tudo se inverte. E são as pessoas que vêm para cima do palco e o ator fica a ver, não é? E fica a perceber a evolução com base, às vezes, em pequenas nuances, não é? Às vezes, um dia de formação. hum, ontem tive um exemplo, uma formação para uma equipa de cobrança de crédito de grandes empresas, uma equipa sénior que faz aquele trabalho há muito tempo, e é sempre bom perceber no final do dia, há ali inputs, às vezes são aqueles aha moments, sabes? Em que as pessoas. É engraçado, eu faço isto há tantos anos e nunca tinha pensado nisso. Então, quando isso acontece, uma reflexão que elas próprias fazem, tu percebes que o trabalho teve algum impacto. Certo, certo. Sentes que aí estás a mudar a vida de alguém também. Sim, sinto que aí estou a mudar a vida. Quero acreditar que sim, porque é isso que me mantém a trabalhar com este entusiasmo. Quero acreditar que fica lá uma semente. Certo. Voltando à analogia, não querendo abusar dela, Sim, o ator recebe palmas, mas tu sentes que recebes a transformação de alguém noutra coisa qualquer. sim, Isso sim. é compensador, não é? O mais gratificante é receber um e-mail, muitos anos depois da formação ter acontecido, a dizer: eu estive nesta formação, eu lembro-me, ainda hoje uso isto, uma ferramenta ou outra, assim, isso acontece. Vamos Com... falar mais em detalhe daquilo que fazes exatamente nesse processo de transformação. Uhum. Uma empresa contacta-te ou uma pessoa contacta-te para uma mentoria, ou o que for, e o que é que vai encontrar da Hum. tua parte? Que respostas? Porque sei que também não trabalhas sozinha já hoje nesse Não, aspecto não, e isso é muito sim. importante. Olha, primeiro vai encontrar perguntas, porque eu Uhum. sou muito chata, eu venho da rádio e tenho uma curiosidade de uma criança de 6 anos. Vai encontrar perguntas, quais são as dores, qual é o problema. Nós trabalhamos essencialmente com lideranças, e então é muito escutar as pessoas que são lideradas, os líderes,
os recursos humanos que identificam alguma necessidade e depois cruzar toda esta informação com aquilo que nós vemos da pessoa também e desenhar o melhor programa. Não sou, não defendo uma formação serve a todos, one size fits all, não, jamais. E acredito que o futuro passa por pequenas doses de conhecimento, pequenas doses de informação, mas informação com alguma curadoria, não é? Porque nós temos informação em todo o lado, não temos pessoas que nos ajudem a pegar nessa informação e transformá-la em conhecimento e a aplicar isso no nosso dia a dia, a transferir esse conhecimento para aquilo que nos interessa alterar. Então, primeiro vão receber perguntas, depois, nós já estamos aqui, tu disseste, já não trabalho sozinha, sim, eu comecei sozinha, agora somos 9 comigo, na equipa Core, aquela equipa que está todos os dias reunida e que dá apoio a todos os projetos que nos chegam, e temos mais cerca de 20 formadores externos que nós contratamos em função de projetos e que estão nas nossas academias. Agora é pegar, aquilo que eu sinto tenho uma loja de ingredientes, não é? E eu cozinho aquele prato que o cliente precisa em função do que ele precisa e com os ingredientes que tem, não é? É um jogo e o puzzle encaixa-se e é curioso porque o raciocínio inicial foi muito simples, vamos cortar a comunicação às fatias. Vamos cortar a comunicação, dividir a comunicação em componentes. Eu não sou de engenharia, não é? Sou de comunicação. Mas se dividíssemos a comunicação em componentes, o que é que nós teríamos aqui que poderíamos desenvolver, não é? Então foi muito isso, ok? Um discurso ou uma escrita organizada, uma escrita colorida ou um discurso colorido com storytelling, a parte do não verbal, uma abordagem comercial, a voz, os gestos, tudo isso fui criando módulos, não é? Neste bolo maior que é a comunicação, nós podemos encontrar estes módulos e aquilo que fazemos quando um cliente nos procura é perceber que módulos é que ele precisa e afinar, obviamente, e desenhar a formação do início ao fim em função daquilo que é necessário trabalhar. E já alguma vez te deparaste com uma sugestão de um prato para um determinado cliente e ele chegar à tua beira e dizer: epá, não é nada disso? Porque as pessoas muitas vezes não têm essa tal consciência, não é? Não têm consciência, sim. E como é que é lidar com isso? Já me aconteceu mais ao contrário, foi o cliente influenciar-me e eu depois fico de pé atrás e aprendo sempre, que é, não, a pessoa precisa disto, e depois eu chego e falo com a pessoa e junto todas as peças, e não é isso. Há ali um problema de comunicação ou de consciência. Se falassem mais, se houvesse mais momentos para se conhecerem, iam perceber que não é isto. Também acontece quando a própria pessoa não tem consciência. Imagina, e é um caso recente, alguém que chegou ao pé de mim queria trabalhar a comunicação, o improviso, o estar à vontade no improviso. Então, trabalhámos o improviso. Mas era delicioso ver o que eu dizia a essa pessoa. Ok, então agora durante 1 minuto fala-me de... Eu tirava um cartão com uma palavra aleatória, tipo caneca. E ela era brilhante. Yeah. Brilhante. E ela achava que o ponto fraco dela era o improviso. Então, sabes porquê? Porque se calhar gosta muito de improvisar, então nós temos todos esta tendência de querer melhorar daquilo que gostamos, não é? Pode ter a ver com isso. Eu acho que esta autocrítica... Sim. Eu adoro improviso. Deixa-me dizer-te isto. Eu adoro improviso. Mas realmente também sou capaz de sentir isso, que não sou bom a improvisar, porque eu olho para a fasquia de um César Mourão e digo, eu estou longíssimo disso, não é? Sim, isso e, portanto, quero melhorar. É a arte, é o improviso no seu estado mais puro, não é? Arte pura. No entanto, às vezes é a questão de nós não temos consciência, precisamos de nos ver, precisamos de nos ouvir, precisamos que nos digam qual é o impacto que temos. E muitas vezes a seguir a uma intervenção, pode ser uma reunião, uma apresentação, quando pedimos feedback, estiveste bem, e pronto, e vamos embora, vamos todos para casa, e nunca há muito esta tomada de consciência, porque não temos os recursos para ganhar essa consciência. Eu acho isso tão importante. Sabes que eu durante... Deixa-me partilhar esta história contigo. Eu, durante alguns anos, fui convidado para fazer de júri chamava-lhe as PAPs, as Prova de Aptidão Profissional, numa escola profissional.
E era um grupo de 5 júris e eu era só mais um e era um elemento externo até à escola. Epá, eu não consigo deixar de dar feedback. Aquilo eram jovens que estavam a acabar um percurso formativo, estão a apresentar uma prova e toda a gente dizia: ai, muitos parabéns, foi tudo muito bom. E eu via lá coisas que eram desgraças autênticas. E de uma forma construtiva, ia dando esses inputs. E chegava ao fim e esses alunos agradeciam imenso. Sim, E diziam que é isso que faz diferença. aprenderam mais naquele bocadinho do que em tanta gente que lhes passou a mão pelo pelo, por dar uma expressão, Sim, mas é um bocado por aí, sim. não é? E às vezes precisamos disso nas empresas também. É. E lá está, mais uma formação que nós também damos, e mais um tema de comunicação, que é desmistificar esta ideia de que dar feedback é mau, que vamos agredir o outro, que ele vai ficar sensibilizado negativamente, não é? Vai ficar ferido na sua autoestima, não é? Portanto, é preciso desmistificar, porque é o feedback que nos faz evoluir. Mas nós enquanto sociedade, se calhar, ou culturalmente, somos habituados a não lidar muito bem com a crítica, não é? Isso deve ser um desafio. Com o fracasso, não é? Sim, todos temos pontos de melhoria, fracassos, e é preciso, às vezes, pôr uma lupa nestas coisas que dói olhar de início, mas é o caminho que nós precisamos de fazer É que tu chegas à beira de um grande quadro, de uma grande empresa, que já viveu tudo na vida e lhe dás um feedback negativo e esperas que ele... Se ele vai ter comigo, o que eu costumo pensar é, se ele vai cá ter, é porque já tem esta consciência. Não pode ter sido só porque alguém acima dele eventualmente pode ter recomendado. Não, ele já vem com essa abertura. E eu começo sempre com um autodiagnóstico, portanto, eu parto daquilo que a pessoa também sente que tem a melhorar, não é? E depois, a partir daí, vamos desenvolvendo a relação, aprofundando a relação, e já fica mais fácil dizer e dar feedback sobre outras coisas que não estão tão bem. Quais são as áreas em concreto que tenham a ver com esta comunicação e com a liderança, etc., que trabalhas no universo das empresas? Sei lá, casos como liderança ou como gestão de conflitos. Sim. Que áreas é que... Tantas. Olha, na questão das lideranças, a capacidade de influência, o que é que nós devemos alterar, adaptar na nossa comunicação para termos mais poder de influência, formal e não formal. A questão das apresentações, da transmissão de informação, não necessariamente apresentações, nós em algumas empresas trabalhamos muito a comunicação escrita. Vamos ver a questão dos e-mails, como é que está a sair, muitas vezes é tudo Isso é um drama, não é? É, o e-mail não serve para tudo e nós achamos que sim. A questão dos canais, como é que eu estou a comunicar, onde é que eu tenho fóruns onde as pessoas podem intervir, como é que eu estou a comunicar a mudança. Comunicação de mudança é um tema-chave hoje em dia. É importante comunicar até as pequenas mudanças. E isso tem uma sequência, não é? Nós não podemos esquecer o tom da comunicação de mudança. Temos que criar desconforto, porque se não estivermos desconfortáveis não mudamos. Temos que criar desconforto nas pessoas, temos que mostrar qual é a visão que queremos alcançar, qual é o novo modelo, qual é o caminho para lá chegar, que custos é que a mudança vai ter. Isso tudo deve estar na comunicação. Mas para além disto, como fazer apresentações que envolvam as pessoas, como comunicar a mudança, o feedback, a gestão de conflitos, que eu prefiro, sinceramente, conversas cruciais, ou conversas decisivas, não é? Todos temos no nosso dia-a-dia. Media training, ainda nos pedem muito esta formação, nós damos em formato individual e, enfim, é um rol de formações e outras que às vezes nos pedem. E nós, agora olhando para este ano, formações de liderança no feminino. Como é que uma mulher que está à porta de um cargo topo, digamos assim, deve comunicar para se afirmar e de facto conseguir essa posição que ambiciona e que merece. Temos uma formação chamada Women with a Voice e desenvolvemos para um cliente na área da banca este ano e que já entrou no catálogo. Portanto, muitas vezes temos formações que desenvolvemos para clientes e que fica só com aquele cliente em particular, porque é uma parceria, e temos outras que começamos por desenvolver com o cliente, mas depois acabamos por disseminar. E esta das mulheres e da liderança é uma delas. Depois, associada à comunicação verbal, temos a imagem, temos formações
Tenho uma formadora magnífica, a Ana Borges, a Carla Salvador também trabalha esta área. A Ana Borges foi antiga modelo nos anos 80, estive à frente da Elite Model Look. E, e são pessoas, todos os formadores, muito pragmáticos, claro, construtivos, como tu estavas a dizer, que é super importante dar feedback construtivo, não queremos destruir a pessoa, Claro. mas que ainda assim leva o outro a aprender e a pegar naquilo que pode fazer no seu dia-a-dia para levar a formação consigo. Não, aquilo que a pessoa leva não pode acabar no momento em que nos despedimos. Pronto, Certo. acabou o Tem nosso que haver programa. continuidade, não é? Sim. Tem que haver essa componente prática de hands-on, aquilo contribui para alguma coisa, não é? Sim. Tu sentes que as empresas estão sensibilizadas para a importância destes temas ou ainda temos um longo caminho para percorrer? Eu sinto que sim. Nas empresas, nós atuamos muito num contexto de grandes empresas. As grandes empresas, sim. Agora, o nosso tecido empresarial é feito de pequenas, médias, microempresas. E aí eu sinto que ainda não... ainda há um trabalho a fazer. Ainda é nas pequenas e médias empresas que muitas vezes eu não sinto ainda que deem um valor devido a questões da comunicação. Há outras prioridades, lutam para sobreviver noutras áreas e a comunicação fica para segundo plano, não é prioritário no meio de tanta coisa que têm que enfrentar. Porque muitas vezes estão preocupados com outros aspectos do negócio. Sim, e é legítimo. Sim. E por outro lado, isso leva a algum egocentrismo da liderança desse negócio, não é? Quando é uma unidade muito pequena, isso muitas vezes se reflete numa chefia mais do que uma liderança, não é? Sim, É, sim, o uma meu, chefia. pá, sou eu que mando. Sim, sou eu que mando, não há problemas de comunicação, eu mando e eles fazem. Exatamente. Pronto, está bem. Exatamente, e está resolvido. Sim, é uma abordagem, mas com o passar do tempo e com estas mudanças no mundo e nas pessoas, nós estamos diferentes. Não é o mundo mudou, eu ouço muito o mundo mudou. Não, nós mudamos. Faça o que Mudamos muito. vai acontecendo. Não é? E este contexto que todos vivemos nos últimos anos ajudou-nos a perceber isso. Por um lado, eu acho que todos temos um bocado mais de consciência das nossas fragilidades, até a nível da saúde mental, etc. Sim. Mas também nos veio trazer desafios brutais também nesta área da comunicação. E gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Como é que nós, enquanto sociedade ou enquanto empresas, nos adaptamos a esta nova fase em que passamos 90% do nosso tempo a olhar para um monitor com pessoas que estão a 300 km de distância e temos que comunicar na mesma, que é um desafio brutal, não é, também? Sim, temos que comunicar e temos que continuar a criar ligação, não é? E tem que haver momentos em que não estamos a falar de trabalho, tem que haver momentos em que estamos todos juntos. Durante a pandemia nós fomos tão criativos, não é? Nessa busca de união e de espírito de conjunto, não é? E de solidariedade. Sim, temos que ser muito, muito mais criativos. Eu faço parte de uma comissão técnica que está a elaborar uma norma de bem-estar e felicidade organizacional. Vai ser a primeira norma no mundo. Assim que sair. Mas podemos contar? Ou? Não, completamente. Podem. E esta norma o que vai fazer vai ser por aqui nem 11 à volta deste tema da saúde psicológica, mas não só, de o que é que as organizações devem ter, e daí ser uma norma, para que os seus colaboradores se sintam bem. Eu prefiro falar em bem-estar do que em felicidade, não é, que é um conceito mais amplo, mas nós podemos falar de bem-estar profissional e temos a noção de que há empresas onde as pessoas se sentem bem e empresas onde as pessoas não se sentem tão bem. Então, quem se candidatar a ter esta certificação terá de seguir uma série de critérios. A comunicação é um dos aspectos-chave, uma série de critérios, numa série de áreas, digamos assim, a comunicação, a liderança, a gestão da informação, portanto, tudo isto faz parte, não é, deste conjunto de normas que estamos a elaborar. O que eu sinto é que há cada vez mais receptividade a este tema
E focando na comunicação, eu não tenho dúvidas de que a forma como o líder comunica para as suas equipas, só para ficarmos por aqui, por esta fase, só a maneira como o líder se relaciona com as equipas é fonte de bem-estar Claro, ou mal-estar claro. Tu nas organizações. estavas aí a contar isso e eu já estava a imaginar como é que vou entrar nesse processo, porque com certeza que nós vamos querer perceber como é que é isso e sabes bem que essa questão do bem-estar na empresa para nós é muito É muito importante importante, é verdade. Sim. e, portanto, exploramos tudo aquilo que forem caminhos para as pessoas serem... Nós utilizamos a palavra feliz. Eu acho que ficávamos aqui a falar a tarde inteira, mas depois também não quero estar a massacrar a audiência, mas queria partilhar aqui uma coisa. Eu disse que não ia falar da Zoom antes de começarmos. Mas queria partilhar em direto um testemunho, que eu acho que isto é importante, porque tu também tens contribuído com formação que eu acho que é fundamental para as nossas lideranças. E acho que é da mais elementar justiça dizê-lo gravado, que o feedback que temos tido, os resultados que temos tido dessa formação são fabulosos, têm-nos trazido, têm-nos acrescido aqui muito valor à organização. E, portanto, nós damos muito valor àquilo que tu estás a fazer, sentimos que efetivamente muda as vidas, porque estás a mudar a nossa vida também, e portanto podemos dizê-lo em primeira mão, não é? Não é só de ouvir falar. E é por isso que é um gosto de ter tido esta conversa contigo hoje. Obrigada. E não vou acabá-la sem te fazer um desafio. E o desafio é olharmos para os nossos andamentos. E repara que isto não é uma caixa de bombons, são os nossos badges dos andamentos, onde está incluída também a felicidade. E os nossos andamentos são o acompanhamento teu, porque é uma coisa que nós acreditamos que só faz sentido se estivermos a trabalhar para algo que seja nosso. A solidez, a evolução, a aprendizagem que tanto te é cara também, por aquilo que estivemos a falar, a ética, a felicidade, a simplicidade, a energia e a partilha. E o meu desafio é, gostava que escolhesse um deles e nos dissesses porque é que este se destaca dos outros 9. Ok. Podia escolher vários, mas opto pela simplicidade. Simplicidade. E então porquê? Porque para mim é a base da comunicação. Porque aquilo que eu digo muitas vezes é sempre mais simples do que nós imaginamos. Fazemos muito bicho de 7 cabeças. Não vou falar porque temos crenças, fazemos assunções, fazemos juízos de valor. E a simplicidade remete para tábua rasa, remete para termos momentos de pausa e de escuta. Escutar é simples, não é? No entanto, hoje em dia é tão difícil acontecer com os estímulos que temos à volta, não é? Simplicidade porque vivemos num mundo assoberbado de informação. Precisamos resgatar a simplicidade nas nossas vidas, não é? E menos é mais. E menos é mais. E a ligação aos outros é muito mais simples. Simplicidade também na comunicação nas organizações. Não o ponhas aí, porque ele é para ti. É? E é um gesto simbólico, mas para que o leves contigo para onde quiseres. Já não vou esquecer mais. Aliás, essa simplicidade e esse badge tem depois aí uma subfrase que diz tecnologia KISS, e por isso o símbolo são esses lábios em forma de beijo, e um beijo é também uma forma de agradecer, por isso vou dar 2 beijinhos em agradecimento. Obrigada. Por este momento maravilhoso. Obrigada. E muito obrigado por tudo aquilo que nos tens trazido. Obrigada, Sam. Obrigada e a ti também.